Eu já falei aqui e vou repetir novamente. Eu frequentei a igreja evangélica por cerca de 40 anos, né? Tem 3 anos que eu deixei definitivamente esse ambiente. Algumas pessoas me perguntam e tal, então eu vou esclarecer novamente. Olha, por que que eu não frequento mais esses ambientes? Porque igrejas institucionalizadas não faz mais nenhum sentido na minha percepção. Por quê, gente? Olha, eu fui pastor por 8 anos de igrejas e nesse período eu organizei 2 congregações e deixei essas 2 organizações que existem até hoje, funcionam com seus pastores, devidos pastores. Igreja Batista, tá? E sempre trabalhei, né, gente? Isso é verdade também. Sempre trabalhei. Então a igreja para mim era um serviço meio que voluntário. Ser pastor para mim era algo voluntário e até prazeroso em certo sentido. Mas quando eu comecei a observar algumas dinâmicas, algumas coisas acontecendo, eu não desisti desses ambientes. Eu vou te dizer que eu vou te falar porque eu tenho experiência. Além desses 8 anos, eu trabalhei por mais 16 anos como voluntário aí numa casa de formação de pastores, um seminário batista. E nesse período eu pude observar diversos comportamentos dos futuros pastores. E nesse período em que eu trabalhava secularmente e voluntariamente nessa casa de instituição teológica, eu passei a frequentar uma igreja institucionalizada aqui em Goiânia, cujo pessoal dizia que era uma igreja elitizada e tal. Então fui para essa igreja e fiquei ali por cerca de 16, 17 anos e exerci vários cargos voluntários ali, não remunerados, prestação de serviço voluntário, fizemos muitas coisas. E para mim esse ambiente se tornou algo relativamente social. Não, esse local nada mais é do que uma organização social, como um clube social, onde as pessoas se reúnem num domingo à noite, se encontram, se confraternizam e tal. E desse ponto de vista é até bom, porque o ser humano é um ser social. Mas em se tratando de igreja, esse modelo institucionalizado da atualidade nada tem a ver com aquilo que Jesus implementou como igreja. Lá no Novo Testamento, a palavra eclésia, né, que não se aplica nesse contexto, nesse formato de igrejas que a gente tem hoje, institucionalizada aqui no Brasil e no mundo. Né? É uma estrutura hierarquicamente organizada em padrão de empresa. Então tem contabilidade, tem CNPJ, tem líder maior, membros inferiores e o povão, né? E tudo isso é sustentado com dinheiro das pessoas que frequentam esse ambiente e também nada contra quem quiser contribuir com o seu dinheiro lá, que contribua, o dinheiro é de cada um faz o que quer com o seu dinheiro, nada contra, né? Se quiser também pagar altíssimo salário pro tal do pastor lá na igreja, também nada contra. Se quiser dar penduricários para o pastor, também nada contra, porque o dinheiro é realmente deles e eles fazem o que quer com o dinheiro, que é deles. E ninguém tem nada com isso. Né? Mas em se tratando de teologia, de organização teológica, esse movimento, para mim, não faz mais sentido. Por quê? Porque a instituição igreja na qual Jesus disse que deixaria organizada não se padroniza em um padrão empresarial. Primeiro porque, para mim, ela é invisível. Né?
E aí você diz, não, mas ali não é um templo, é a casa de Deus. Não, ali é a casa do Senhor. Não. Então tem quantas casas do Senhor? Em qual delas Deus habita? Né? E essa dúvida pairou sobre a mulher samaritana que teve um encontro com Jesus à beira de um poço de água. Né? E por acaso Jesus estava ali. A mulher foi pegar água justamente no horário em que os homens não estavam, porque ela não tinha marido e tal. Tem todo um contexto, João capítulo 4, se você quiser, depois você pode ler. E ela pergunta, olha, vejo que o senhor é profeta. Os nossos pais, os nossos antigos, diziam que a gente deveria adorar em Jerusalém, mas os pais atuais, os mais modernos, dizem que tem que adorar em Samaria. E o senhor, onde é que o senhor diz que a gente deve adorar a Deus? Jesus foi curto e simples. Olha, Deus não está nem em Jerusalém, nem em Samaria. Nem em Jerusalém, nem em Samaria. Deus está no seu coração. E aí ele acrescenta, porque Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Paulo, apóstolo, lá em Atos, ele vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, não existe essa necessidade de se ter um local emparedado e glamourado para que Deus possa habitar. Né? Essa ideia de templos, eu já disse, é uma ideia judaica. Né? E, posteriormente, com o avanço do cristianismo no Império Romano, Constantino estabeleceu o cristianismo como religião do Estado. Para isso se criou templos cristãos onde se pudesse abrigar essa nova geração de pessoas que se diziam cristãs naquele momento. E aí se institucionalizou a figura do Papa, e clero e toda essa história que vocês conhecem também. Então, esse movimento, igreja evangélica hoje, para mim, ele é completamente desnecessário. Desnecessário, não só evangélico, católico, enfim. Igrejas cristãs, né, institucionalizadas, do modelo em que a gente tem hoje, para mim, são completamente desnecessários. Primeiro que é uma estrutura muito cara para se manter. Né? E vou repetir, o dinheiro é de cada um faz o que quer com o dinheiro. Mas é muito caro. E segundo, desnecessário. Né? Por quê? Porque Deus procura os verdadeiros adoradores. E Deus não está nos templos. Né? Deus não está nessas igrejas institucionalizadas que a gente tem hoje aí. Então, repito, não frequento mais igreja evangélica por não acreditar nesse movimento e não acredito que Deus esteja nesses movimentos. Isso quer dizer que eu me tornei um descrente, uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que não busca a Deus e não serve ao Evangelho, e o princípio maior do Evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Não. Pelo contrário. Cada dia mais eu me envolvo com Deus, o seu Cristo, né? O ungido, e com as suas pregações e as suas obras assistenciais. Então, eu cada vez mais me identifico com as obras assistenciais do Cristo do Novo Testamento. E com a sua mensagem, a mensagem de salvação, que ele fala que é a salvação daquele que está perdido, aquela pessoa que está largada, abandonada, está na sarjeta, sofrendo, perecendo. Essa pessoa precisa de cuidado, precisa de acolhimento. E é nesse sentido que eu acredito no verdadeiro Evangelho. Não, eu não me tornei um descrente. Pelo contrário, eu acredito mais ainda. E não, eu não creio que Deus está nas igrejas evangélicas. Para mim, Deus não está nas igrejas evangélicas. Deus não está lá. Então, o que se tem lá? Um clube social frequentado por pessoas dentro das suas classes sociais. Você tem umas igrejas de ricos, você tem umas igrejas de pessoas menos ricas e pessoas pobres. E por aí
segue-se o fluxo desse modelo de dominação, de controle, né, de poder que se estabelece através da religiosidade. Não acredito mais na igreja evangélica. Não acredito. Sim, acredito em Deus. Acredito em Deus, o Deus do Antigo Testamento, que é o Deus judaico, né? Isso não quer dizer que seja judaico, mas acredito no Cristo, o seu Cristo, o Cristo ungido na pessoa de Jesus, o Jesus histórico, e acredito sim na força e no poder transformador de pessoas que o Evangelho tem para fazer com que as pessoas mudem de caráter, de atitudes. E é justamente o contrário disso, né? Que a igreja institucionalizada, ela é justamente ao contrário do que se prega o Evangelho. O Evangelho se prega libertação, essas igrejas se prega controle, dominação. E aí, como que se exerce esse poder dominador? Através do medo. Se implementa o medo na mente das pessoas de que se elas não contribuírem, vão para o inferno. Se não frequentarem, vão para o inferno. Se não estar ligado àquela igreja, eles vão para o inferno. Então, são mecanismos de controle, de poder, e que está aí a serviço de um sistema que mantém as pessoas engessadas e padronizadas para que esse sistema funcione e funcione bem, como tem funcionado até aqui.